envolvimento do presidente, porque, enfim, estamos no Estado democrático de direito, ele deve ter aí o espaço para fazer a sua defesa. Porém, é uma implicação muito séria e que, para os apoiadores, como é que vai agora responder a uma suspeita de corrupção dentro ali da família do presidente? Agora sim, vamos conversar com o senador Humberto Costa, ele que é integrante da CPI da Covid, já está aqui com a gente. Eu gostaria de agradecer, senador, a sua presença, a gentileza aí de atender o nosso convite. Já queria confirmar aqui uma informação que eu recebi de que hoje é o seu aniversário. É sim. Olha! Muito obrigado pela lembrança. Então já desejo muita saúde para o senhor, nossos parabéns aqui de toda a equipe do Notícias da Boa, e é um grande prazer o senhor começar esse dia tão importante aqui com a gente. Que bom, parabéns, viu, senador? Obrigado. Eu estou aqui com o jornalista Efrem Ribeiro, é a jornalista Apoliana. Vamos começar aqui a nossa entrevista. Eu já gostaria de que o senhor fizesse uma avaliação dos últimos depoimentos. Já deu para a gente fazer uma espécie de avaliação da responsabilidade, de quem tem responsabilidade nessa situação, ou o senhor acha que ainda é muito prematuro? Não, eu acredito que já há muitas informações, muitos dados, né, que podem nos mostrar os verdadeiros responsáveis por essa tragédia que nós estamos vivendo no nosso país hoje, não é? Nós entendemos que o governo é o grande responsável por essa situação, adotou uma estratégia de enfrentamento à pandemia profundamente equivocada, danosa. A ideia de que era importante que houvesse um processo de transmissão acentuada, rápida do vírus para produzir uma imunidade na maioria das pessoas e, com isso, afastar a circulação do vírus, ou seja, a chamada imunidade coletiva por transmissão. Na nossa visão, isso é uma postura criminosa. E, como tal, eu entendo que há uma grande responsabilidade por parte do governo com isso. E essa estratégia explica exatamente o porquê de nós estarmos hoje vivendo esse quadro de mais de 520 mil famílias, mil pessoas mortas, milhares de famílias que perderam seus entes queridos e toda a omissão, todos os erros, todos os equívocos que foram conduzidos pelo governo ao longo desse período. Então, eu acho que nós já temos elementos para isso. E agora que surgiu essa informação, essa situação em que é possível identificar, inclusive, atos de corrupção na aquisição de vacinas e de outros insumos, eu acredito que esse quadro vai se prolongar, mas muito em cima dessa investigação de possíveis atos de corrupção. Ribeiro? Senador, gostaria de saber qual a sua expectativa para o depoimento de hoje. Que perguntas devem ser respondidas, que esclarecimentos devem ser feitos? Olha, essa testemunha de hoje é uma testemunha muito importante, porque ela faz parte de vários escândalos que aconteceram no Ministério. O escândalo ainda na época do ministro Ricardo Barros, quando o Ministério comprou medicamentos de alto custo, esses medicamentos não foram entregues, mas foram pagos pelo Ministério. Temos o episódio dos testes que foram comprados, e foram comprados com preço elevado, não é, muito elevado, superestimado, sobrefaturado. Também temos esse episódio das duas vacinas. No caso da Covaxin, ele foi a pessoa que fez uma série de pressões em cima do funcionário para que tomasse uma decisão rápida sobre a vacina, sem que, no entanto, houvesse legalidade para isso. E ele também está envolvido nesse outro episódio
em que uma empresa que tudo indica seja uma empresa sem credenciais para vender vacinas e que se envolveu numa tentativa de venda de vacinas e onde teria havido um pedido de propina feito por esse próprio funcionário, né, no valor aí de $1 por cada dose que fosse comprada pelo governo. Então, nós também temos que fazer essa apuração. Então, eu acho que ele tem muita coisa a dizer e, a não ser que ele tenha conseguido algum habeas corpus no Supremo, ele será obrigado a dizer a verdade e a responder a todas as perguntas. Daí porque eu acho que pode ser um depoimento relevante. Apoliana. Muito bom dia, senador. Para além da CPI da pandemia, outra já vem se desenhando aí diante das últimas denúncias, depois de um áudio divulgado por uma ex-cunhada do presidente, que já vem sendo chamada de CPI da rachadinha. Senador Alessandro Vieira já protocolou um pedido de abertura desta CPI. Há clima, há tempo, há espaço também para se debater essas denúncias contra o presidente e a família do presidente? Sim, claro que há. Não nessa CPI que nós estamos fazendo agora, que trata unicamente da pandemia. Mas a ideia do senador Alessandro Vieira de fazer uma CPI que trate dessa questão da rachadinha me parece ser a forma adequada e uma coisa importante, porque envolve o presidente da República. É um crime grave, que é o crime de peculato, e, como tal, nós entendemos que precisa ser apurado. Eu acho que é mais dor de cabeça para o governo federal e creio que tem tudo para ir adiante e provar a responsabilidade do presidente e também de outras pessoas, inclusive da sua família, que parece que tinham essa prática aí como algo muito comum, né? Então, eu acredito que sim, que vai ser mais uma investigação relevante que o Congresso Nacional tem e deve fazer. Senador, a Alice, nossa telespectadora, passa mensagem aqui, lhe parabenizando pelo trabalho na CPI, diz que está acompanhando atentamente todos os desdobramentos, que é da geração dos caras pintadas e que tem muita esperança de que a gente possa tirar os corruptos do governo, é a opinião do nosso telespectador. E eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre essa expectativa de prazo, né, da CPI. Ela surgiu com um prazo inicial, mas com os desdobramentos, esse prazo tem sido bastante elástico. O senhor acredita que até o final do ano a gente vai ter uma finalização dos trabalhos ou muita coisa ainda pode acontecer? Não, eu acho que nós devemos terminar esses trabalhos, já que vai haver a prorrogação. Eu acho que nós vamos terminar esses trabalhos por volta aí do mês de final de agosto, começo de setembro. Até porque boa parte do que nós queríamos provar, trabalhar e tal, já está em investigação, né? Já temos informações suficientes sobre os erros do governo, sobre as omissões na compra de vacinas, omissões na compra de testes, as ações do presidente da República no sentido de produzir uma verdadeira sabotagem no que diz respeito às medidas de isolamento social. Então, eu creio que já há muita coisa. O que vai tomar um tempo nosso agora é essa questão da investigação, da possibilidade de ter havido corrupção numa série de coisas, inclusive no que diz respeito à aquisição de vacinas. Então, é isso que vai tomar mais tempo, mas eu acredito que até o final de agosto, com a prorrogação, nós teremos terminado esse trabalho.
o que falta para ligar essa questão da denúncia da propina, da cobrança de $1 por cada vacina, à figura do presidente da República, Jair Bolsonaro? Bom, na verdade já há uma ligação, não é? Porque no outro caso, o caso da Covaxin, já houve por parte do deputado Luiz Miranda, do seu irmão, que é funcionário do Ministério da Saúde, já houve a denúncia de que essas irregularidades estavam presentes no Ministério. E o presidente teria, inclusive, assumido a responsabilidade de chamar a Polícia Federal para fazer essa investigação. De modo que eu entendo que nós temos já esse ponto que precisa ser aprofundado. E com isso, acho que nós poderemos chegar a um processo de responsabilização do presidente também por conta disso. Apoliana? Senador, como petista que o senhor é, não posso deixar de questioná-lo sobre as últimas pesquisas de intenção de voto que projetam até uma vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno nas eleições de 2022 contra Jair Bolsonaro. O sentimento da militância petista é de que realmente Lula será o candidato, de que não há outro caminho para a esquerda senão lançá-lo. E esse favoritismo já se reflete também nas bases, nas suas, por exemplo? Sim, com toda certeza. Eu acho que no Nordeste inteiro há um sentimento das pessoas de que a volta de Lula é a grande saída para nós enfrentarmos e superarmos essa crise, né? Então, eu acredito que sim, que a cada dia que se passa, essa candidatura vai tomando força. Ele deve agora, no final de julho, começo de agosto, vir ao Nordeste, para que a gente possa fazer aí uma turnê em vários estados, inclusive no próprio Piauí, e juntar forças, né, para esse enfrentamento que vai acontecer no ano que vem. Eu vejo com muita esperança a candidatura de Lula, a possibilidade de ele se tornar presidente pela terceira vez. Senador, na agenda da CPI, hoje a gente tem aí o depoimento do Roberto Dias, que é ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Como é que vai ser o restante da agenda para essa semana? Qual é a expectativa do senhor dos depoimentos de hoje e do restante de amanhã? Bom, a expectativa é muito positiva, né? Hoje teremos esse depoimento, que eu acho que é muito importante. Amanhã nós teremos a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele, que vai nos falar exatamente de todo esse processo da aquisição de vacinas, dos erros, dos acertos do governo, o que é que houve de concreto em termos de equívocos ou não é? E, ao mesmo tempo, nós vamos ter na sexta-feira o funcionário do Ministério da Saúde, chamado William, que trabalha com o funcionário Luiz Miranda e que poderá confirmar ou não aquilo que o Luiz Miranda falou das pressões que aconteceram para a aprovação da importação da Covaxin. Então, serão depoimentos que têm tudo para reforçar as nossas avaliações de termos um envolvimento de fato do presidente Bolsonaro nesses esquemas que estão sendo investigados agora. Senador, nós temos um senador piauiense, seu amigo, o Ciro Nogueira, né, que é do Piauí, e ele seria da tropa de choque, né, de defesa do presidente Jair Bolsonaro. E não para nossa surpresa, ele não está tão ativo na CPI, nem também na defesa do presidente, já que ele era um do líder do Centrão. O senhor que está mais próximo aí, vê o cenário mais... podia esclarecer para a gente daqui do Piauí o que pode ter acontecido? Não, é muito difícil para mim, assim, de fora, que
No passado tive muito contato com o Ciro, hoje bem menos, porque ele faz parte do governo e do Centrão, né? É difícil fazer uma avaliação. Mas eu posso dar um chute e analisar assim de longe. É muito difícil defender um governo tão ruim quanto é o governo Bolsonaro, e especialmente no que diz respeito à investigação sobre as causas, né, de tantos problemas que nós estamos enfrentando nessa pandemia. O governo Bolsonaro desenvolveu uma estratégia profundamente equivocada para enfrentar a pandemia. E, com isso, qualquer um que assume a defesa do governo nesse aspecto tem muita dificuldade de fazê-lo, não tem todo esse empenho e esse entusiasmo de fazer essa defesa. Eu entendo a postura do senador Ciro Nogueira. Apoliana? Vou continuar falando de Ciro Nogueira, porque a mídia nacional mencionou que nessa agenda de Lula ao Nordeste teria sido recomendado ao ex-presidente se reunir com Ciro, que é líder do Centrão. Ele já deu aqui declarações à imprensa de que não tem nada agendado, mas do ponto de vista de estratégica político-eleitoral, você vê no ex-presidente Lula, imagino que mantenha um contato de forma constante, esse interesse de conversar, inclusive com o Centrão, com o Partido Progressista do Senador e outros partidos que hoje até fazem parte da base do governo, mas não estão ali tão atuantes, não estão tão fundo nessa ofensiva contra a oposição. Bem, na verdade, eu acho que o presidente Lula vai tentar o máximo possível juntar forças, mas juntar forças principalmente para enfrentar Bolsonaro, né? Nós entendemos que o bolsonarismo é a grande tragédia que existe no nosso país. E, obviamente, que todos aqueles que estiverem com vontade, com desejo, com aspiração de superar o bolsonarismo, poderão ser interlocutores do presidente Lula. Eu não vejo, no momento, o senador Ciro Nogueira com essa disposição. Me parece que a cada dia que se passa, ele está mais vinculado a Bolsonaro. O que eu acho que, inclusive, é ruim politicamente para ele, porque ele é um político nordestino, ele entende o sentimento da população nordestina, da população brasileira, e, como tal, pode perder espaços políticos com essa posição que eu considero equivocada. Senador, a gente gostaria de agradecer demais a sua participação aqui no Notícias da Boa. A gente viu que desde o início da entrevista o senhor estava aí em deslocamento, já chegou ao seu destino. Daqui a pouquinho já começam os trabalhos, né, da CPI, a ouvir os novos depoimentos, pois não, Efraim? Eu queria só uma dúvida do senador, que talvez traga alguma luz aqui para o Piauí, é sobre qual será o papel do Wellington nesta campanha do presidente Lula. Governador do Piauí, governador do Piauí, Wellington Dias. Será que a gente perdeu aí Perdemos, infelizmente. Efraim, você derrubou a entrevista com essa pergunta. Meu Deus. Eu já tinha despedido dele já. Tá? Eu só fui perguntar quando já estava. Ele voltou com a resposta. Senador, doutor, eu queria saber qual será o papel do governador Wellington Dias assim, na campanha do presidente Lula. Terá um papel algum especial, já que ele é presidente da Consórcio Nordeste? Terá um papel de coordenação? Eu acredito que sim, né? Eu imagino que o Wellington deve ser candidato, mais uma vez, deve ser candidato ao Senado. Ele é uma pessoa muito experiente, muito querida aqui dentro do Senado, pelos senadores, tem uma grande capacidade de articulação política, mas acho que também, até pelo papel dele como articulador do Consórcio Nordeste, é possível que ele assuma um trabalho de coordenação da campanha do presidente Lula na região, muito embora tenha também que se dividir com o Piauí numa eventual candidatura. Eu acho que o Wellington tem tudo para cumprir esse papel. Eu sei que o presidente da República, Lula, no caso, né,
conta com essa participação dele, ok? Ok, muito senador, obrigado. muito obrigada mais uma Obrigado vez. pela luz. Feliz aniversário aí para o senhor, um ótimo dia de aniversário, com muita saúde, ótimos depoimentos, que o seu dia seja muito produtivo e muitíssimo obrigada aí pela gentileza de atender nosso convite. Obrigado, um abraço a todos vocês que fazem a Meio Norte. Até mais. Até mais. Conversamos com o senador Humberto Costa, que está se deslocando já para os depoimentos.